tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Amém. Quando a cura de um cego, ele está registrado em 3 evangelhos. Mateus 20, capítulo 20, versículo 29 e 34. Amém. Em Marcos, capítulo 10, 46 a 52. E em Lucas 18, de 35 a 43. Em Lucas nos diz que ele estava entrando, aproximando em Jericó. E não menciona o nome do cego, né? Ele não fala o nome do cego. Em Marcos diz que era um cego mendigo. Em Mateus diz que eram 2 cegos. Quando falamos que em Lucas que Jesus estava entrando, se aproximando de Jericó, é porque havia 2 Jericós, a Jericó Nova e a Jericó Velha. A Jericó Velha, ela estava todas em ruína desde Josué. E quando essa fortaleza foi derribada, na época de Josué, e a Jericó Nova foi construída por Herodes o Grande. E com as suas palmeiras, jardins, muitas flores, tinham minas, fontes de água, piscina. E Jesus saía da velha de Jericó e entrava na nova. Então, aquele cego estava na beira do caminho. Então, às vezes, em Mateus vai falar que ele estava entrando em Jericó, outro vai falar que ele estava descendo em Jericó, outro vai falar que ele estava subindo em Jericó. Mas é porque existiam 2 Jericós. E dependendo de onde que ele estava, se ele fosse subindo, quem que ele passava subindo, falava que ele estava descendo, né? E vice-versa. Mas enfim, Jesus estava passando porque ele tinha subido ao monte da transfiguração. E ali ele tinha visto a glória do céu. E ali, quando ele desceu daquele monte, ele já desceu com a agenda pronta. Quando ele desceu daquele monte, os apóstolos ali presentes, representando a dispersação, ou seja, todo o período da graça de Deus revelada aos homens, estava ali no topo daquele monte. E confirmando que Jesus era o Cristo, quando ele desceu, o Messias, o nosso Salvador. Amém. E quando Jesus desce do monte da transfiguração, ele desce já com a sua agenda estabelecida e a agenda da eternidade. Ele sabia que ele ia para a morte, porque ele era Deus. Certo? E aí, Jerusalém ali seria um êxodo, porque seria o começo da cruz, a morte. E Jesus, ao descer do monte da transfiguração, ele passa pela aldeia de Samaria, né, e indo para Jerusalém. E ele estava determinado a ir para a cruz, para salvar nós dos nossos pecados. Amém. O meu pecado e o seu pecado. Amém. Que foi quando na crucificação de Cristo, naquela cruz. Amém, irmãos? Amém. E ele foi como uma ovelha vai para o matadouro. Ele sabia o que havia de vir contra ele, mas ele foi, sem reclamar, sem murmurar. E hoje, nós, que às vezes não passamos nem 1/3 do que o Jesus passou, foi o Espírito, foi açoitado. E nós murmuramos, nós reclamamos. Às vezes nós não agradecemos, não temos gratidão, como a pastora falou. Não temos gratidão na nossa vida, no nosso coração. Às vezes por alguma coisa assim que, como Deus respondeu a oração do teu servo, do pastor, quando Jesus ele teve essa direção de fazer essa campanha, que é o que queres que eu te faça. E quantas as vezes Jesus está nos perguntando
o que queres que eu te faça? E nós estamos sendo omissos à palavra do Senhor. Nós não estamos entendendo, ou então fingimos não entender, porque é mais fácil, né? É mais fácil, porque como a pastora falou, servir a Deus é doído, irmãos. Nós poderíamos estar hoje em casa, tranquilo, comendo pipoca. Não, às vezes de boa, né, Thiago? Não, nós estamos aqui para honra e glória do Senhor. E quantas pessoas nessa noite, entendeu? Estão nos leitos, estão em prisões, estão chorando na porta de um hospital, estão recebendo algum diagnóstico que não tem mais solução para eles. Outros estão desesperados, mas nós não. Nós estamos aqui. Amém. E mesmo assim, glória a Deus, como o pastor falou, nós, cadê nossa fé? A nossa fé, pedir fé, né? Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. E nós não temos pedido. Aquele cego, ele estava à beira do caminho. E ele, eu creio que por ele ter uma deficiência, né, uma cegueira, mas ele tinha uma audição, porque Deus ele é tão perfeito, porque quando nós temos alguma dificuldade, alguma deformidade, Deus dá outras coisas. Deus não deixa que a gente seja totalmente destruído, a não ser que nós não estejamos na presença do Senhor. E aquele cego, eu imagino que quando Jesus desce daquele monte da transfiguração e vá para cumprir naquela cruz o que ele veio fazer, sem mácula, sem pecado, sem nada por nós que somos injustos. E aquele cego perguntou: o que está acontecendo? Que devia ter uma multidão em Jerusalém, todos os israelenses que estavam por ali a 25 quilômetros em volta, acima de 12 anos, eles eram obrigados a ir. Então devia ter gente assim, aquela caravana de pessoas, e todo mundo, né, ia andando, porque naquela época, né, pastor, não tinha nenhum carro, nem nada, né? Então eles andando, e aqueles sabem o que está acontecendo, o que está acontecendo, e o povo seguindo a Jesus. Mas aquele povo que seguia Jesus, nem todos cria que ele era o Salvador. Nem todos sabiam que queriam, acreditavam. Às vezes ele tinha muita gente como tem hoje. Pessoas que só querem ver milagres. Pessoas que só querem ir atrás de bênçãos. Oh, glória a Jesus. Pessoas que não têm compromisso com o Senhor. Né? E vem, às vezes vem para a igreja, não, vamos ali, porque ali às vezes tem eles não falam revelação, né? Às vezes falam alguma coisa e tal. E não vem por causa do Senhor. E naquela época não era diferente. Quantas pessoas estavam ali seguindo a Jesus e nem criam nele. Queria ver os milagres, né? Porque dizem que onde ele passava, né? Diz que onde aquele homem passa, há milagres. Então vamos lá atrás dele. E Jesus vinha. A multidão está seguindo ele. E aquele cego, ele deve, porque uma pessoa cega, naquela época, na beira do caminho, mendigo, irmãos, hoje, aleluia, a pessoa mendiga, ela é desprezada da sociedade. Não adianta falar que é diferente, né? Às vezes as pessoas nem olham para as pessoas. Tinha casa, às vezes nem tomava banho todos os dias. E era uma cidade, essa Jericó, que quando Herodes construiu, essa Jericó que Herodes construiu, que era, por sinal, a mais bela, com tamareiras, né? com fontes de água, mas era uma cidade de pecado, era uma cidade amaldiçoada, porque quando Jericó foi para as ruínas, e aquele Josué esconjurou em Josué 6:26, diz assim: e naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e
e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito o fundará. E sobre festas e mais festas, né? Então ali o mendigo ficava ali na beira do caminho e passava aquela multidão. E ele perguntou: o que está acontecendo? E o povo falou: é Jesus, o Nazareno, o Messias. Aleluia. Eles não falaram Jesus, eles falaram Messias, o Nazareno. E o povo falou: quieta, né? Repreendeu ele: para, né, de gritar. Ou seja, ele era uma pessoa desprezada. E quantas vezes nós somos desprezados pelo mundo? Quantas vezes, quando eu falei que nós somos diferenciados, porque nós somos pessoas diferenciadas. Verdade, Jesus. Nós temos o Espírito Santo de Deus, Graças a Deus. aquele que trabalha no nosso coração, Amém. aquele que nos dirige. Mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos estar buscando ao Senhor. Oh, Deus fiel. E ele estava, aquele cego deveria ter pensado assim. Ele era cego, mas ele viu pelos olhos espirituais dele. E naquela passagem de Jesus ali, era a última oportunidade que o cego tinha. Porque Jesus passava por ali, ia para Jerusalém, mas ele ia para a cruz. E haveria uma morte de cruz. Ali Jesus levaria sobre nós, sobre ele, os nossos pecados. E o cego aproveitou essa oportunidade. Ele falou: então o Messias que está passando? Então, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o povo repreendeu. Trazendo para a época de hoje, quantos de nós não somos repreendidos? Aleluia. Às vezes, quando nós falamos que vamos à igreja, às vezes, quando nós começamos a falar das coisas, das maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas, as pessoas nos repreendem. As pessoas, às vezes, nos deixam, nos excluem por nós estarmos servindo ao Senhor, por nós estarmos seguindo ao Senhor, como aquela multidão seguia. Se fosse na época de hoje, aquela multidão, nós como somos o povo escolhido do Senhor, nós íamos seguir o Senhor Jesus, o Messias, o Salvador, porque nós sabemos que Ele é o único que cura, o que salva, glória a Deus, o que liberta. Aleluia. Não há outro. E aquele cego, naquele dia, à beira do caminho, mendigo, às vezes não tinha para onde ir. Ele não tinha para onde ir. Ele estava sem nome. Nos 3 evangelhos que falam, em Mateus, em Marcos, não fala o nome dele. Era uma pessoa sem nome. Aquele mendigo. E às vezes eu penso assim, às vezes ele nem comia, né? Não tinha as refeições que nós temos hoje. E nós não aproveitamos. E nós não sabemos qual seria a nossa última oportunidade. É verdade. Porque nós não sabemos o que pode acontecer conosco daqui a um segundo. Nós não temos esse poder. O único que conhece é o nosso Salvador. Aleluia. E às vezes a gente não aproveita. Nós não aproveitamos a oportunidade. Nós não, igual quando o pastor falou que ele conversa com Deus, sabe? E Deus responde para ele. Sim. Aleluia. Deus responde quando nós fazemos um culto a Ele, quando nós lemos a palavra, quando nós louvamos ao Senhor, quando nós escutamos uma pregação. Deus fala conosco. Deus fala conosco nas coisas mais simples dessa vida. Amém. E às vezes nós estamos cegos, como aquele mendigo. Oh, glória, Mas aleluia. diferente daquele mendigo. Porque aquele mendigo foi esperto. Ele falou: opa, se esse é o Messias que vocês estão dizendo, eu penso que ele, conjecturando, se é o Messias, ele pode me salvar. Mas às vezes também ele poderia ter um conflito dentro dele. A emoção dele pode ter ficado perturbada, porque ele falou: nossa, mas eu nunca ouvi
eu não sei, eu nunca ouvi falando, né? Porque ver eu não via. Eu nunca ouvi falando que esse Messias, que Jesus, que o Messias tinha curado um cego. Mas eu penso, passou na cabeça, não, mas a mim, certo, ele vai curar. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Oh, Deus. E Jericó era uma cidade amaldiçoada. Mas mesmo numa cidade amaldiçoada, essa nova Jericó que Herodes construiu, ela era bela, ela era encantadora. Era uma cidade de prazer, de diversão, né? De férias, né? De jardim florido. E Jericó, por sendo uma cidade dos prazeres, e onde o rei Herodes ele estava lá, e essas diversões. E outra coisa, Jericó, ela é uma cidade com o nível mais baixo do mar. Ela fica 400 metros abaixo do mar, ao lado do Mar Morto. Dá nada. Mar Morto, nada prospera, nada cresce. No Mar Morto ele é morto mesmo. Ali nada prospera. Mas em Lucas, né, Lucas 18, no versículo 35, ele diz que um cego estava sentado na beira daquela cidade, né, na beira do caminho, pedindo esmola. Faltava visão, faltava dinheiro, às vezes faltava até a emoção, né? A emoção dele devia estar comprometida, e ele pedia, ele estava entregue às trevas, né? Porque ele dependia totalmente das pessoas, né? Porque ele aonde eu estou? Se a pessoa falava, não, você tá descendo para Jericó, ele não enxergava, ele ia acreditar. Então ele era totalmente dependente da visão das pessoas. Amém. Certo? E aí ele não tinha com quem pudesse confiar, né? E ele gritava, e o povo o repreendia. Amém. E como ele era cego, ele imagina a vida que naquela época, cego na beira do caminho, dependendo do dinheiro das pessoas. Mas em Isaías há uma esperança para nós, porque em Isaías 29:18 diz assim: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da escuridão e das trevas, verão. Em Isaías 35:5 diz assim: então se abrirão os olhos do cego. E outra coisa, o cego não tinha nome, ele era apenas considerado um cego. Se alguém perguntasse, quem que é ele? Não, ele é um cego mendigo. Essa era o que as pessoas falavam dele. E às vezes ele era intitulado assim. E às vezes isso acontece conosco no mundo. Quem que é aquela? Não, ela é uma crente. Você conversa com ela, você todo dia está ligando para ela, essa é conhecida, mas aquela. E por que com Deus vai ser diferente? Aleluia! Deus ele tem, nossa, aquela minha filha me busca, ora, jejua, está sempre fazendo os meus. Tudo que está na Bíblia, ela está tentando fazer, está tentando ter santidade, está tentando ser crente neste mundo que jaz no maligno. Oh, glória, aleluia. Esse mundo, irmãos, amém, que falta. Eu fico assim, tem hora que eu falo, Senhor, tem hora que eu vejo cada coisa, que eu falo, meu Deus, como que será que deve ficar o Senhor aí? Mas a palavra tem que ser cumprida, e a tendência é só para lá. Não pensa que vai. Então nós temos que ficar, e na palavra fala, cuidado para que nós não possamos, não cairmos. Mas se cairmos, tem o Espírito Santo de Deus para nos livrar. É verdade. Mas irmãos, do jeito que está o mundo,
Igual o pastor falou, a salvação é individual. Glória. Vamos ficar em pé. É verdade. Vamos ficar em pé, buscar santidade, buscar comunhão com o Senhor, falar com Ele, ler a palavra dEle, louvar a Ele. É verdade. Jejuar para pedir para que fortaleça a nossa fé, fortaleça os nossos caminhos, porque a tendência do mundo é só nos desviar. E como Jericó, aquela cidade, era uma cidade encantadora, hoje não é diferente. O mundo é encantador. Tem coisas do mundo que a gente, depois aí você fala, não, sou crente, misericórdia, tal, tá repreendido. Mas o mundo tenta nos encantar do jeito dele. E Jericó era aquela cidade. Aleluia. E o povo seguia ao Senhor. Aleluia. Aquele cego não tinha visão. Ele não sabia para que caminho ele ia se as pessoas não o levassem. E hoje, Deus te pergunta: quem tem te guiado nos seus caminhos? Para quem você tem pedido direção? Às vezes nós ficamos cegas espiritualmente. Às vezes nós não temos aquela visão espiritual das coisas que está acontecendo nos dias de hoje. Às vezes nós não sabemos para onde ir. Mas aquele cego, ele era um cego de decisão. Ele gritava. O povo repreendia, mas ele gritava. Ele gritava e ele gritava a pessoa certa. Ele gritava para a pessoa certa. Amém. Glória a Deus. E nós estamos gritando. Aleluia. Nós estamos pedindo para a pessoa certa. Nós estamos clamando a pessoa certa. Porque Deus fala que na palavra dele fala que ele fala assim: e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. O que é aquilo? O que é isso? Ele estava cego. E às vezes nós estamos cegos espiritualmente. Às vezes colocando nossa vida em relação a esse cego, às vezes nós não sabemos o que está acontecendo. E Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e a gente cego. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Aquele não era cego, Glória. na beira do caminho. Amém, Jesus. Mas ele tinha um ouvido. E ele ouviu o povo: está acontecendo alguma coisa diferente que não estava acontecendo antes. Ele não estava vendo, mas ele estava ouvindo. E essa noite eu te pergunto: nós não somos cegos, mas você tem visto com seus olhos espirituais? Aleluia. Você tem ouvido com o seu ouvido espiritual que Deus está te falando nessa noite? Que Deus está te falando no seu dia a dia? Você tem buscado, você tem gritado como aquele cego fez, gritou, e o povo repreendeu e ele continuou gritando. Irmãos, e a sociedade, ela tenta nos parar. É verdade. Ela tenta nos parar mesmo. E aquele cego foi um cego de muita decisão, porque o povo repreendia ele e ele gritava. E não era fácil, como não é fácil para nós hoje. Glória a Deus. Aleluia. Chegando naquele céu, e aquele anunciava que, o povo anunciava que era o Nazareno que estava passando ali. E Jesus passava por aquele local pela última vez na vida dele, Jesus passava ali sabendo que ele ia ser morto, crucificado naquela cruz. E mesmo assim, quando Jesus ouviu o grito daquele cego, ele falou: manda chamar. E quantas das vezes que a gente que Deus tem clamado, que Deus tem falado conosco, tem gritado, e nós não estamos escutando.
Ou às vezes fingimos não escutar, porque às vezes não escutar a palavra de Deus para o nosso ego, para o nosso corpo, né? É melhor. Porque como a pastora falou, servir a Deus, ninguém falou que servir a Deus era, olha, você vai servir a Deus, vai ser um mar de rosa, você não vai ter problema, você não vai ter doença, você não vai passar por nenhuma dificuldade, vai estar tudo certo. Não. E eu vou falar, irmãos, quem é muito dado, muito é cobrado. E eu vejo assim, quando você passa por uma luta, sabe, porque a vida do crente é assim, ela não permanece na luta, né, pastor? Mas ela sai de uma luta, você entra em outra. É verdade. Aí passa para ter vitória. Ô, glória! Como é que você vai falar assim? Eu tenho vitória em Cristo Jesus, você não passa nenhuma luta. Então é assim, Ô, glória! tem luta, tem vitória. Tem luta, tem vitória. Tem luta, tem vitória. Aleluia. Aquele irmãozinho que vive na luta e não tem vitória, tem problema, irmãos. Eu quero é Deus. Vamos orar por ele, vamos jejuar por ele. Porque assim, e o crente é tão engraçado que a gente sai da luta e fala, outra luta? Com quem que é? Ou é só comigo que acontece? Ah, amém. Glória a Deus. Eu passo luta. Né? Então assim, aquele cego, na beira do caminho, ele estava na hora certa, no dia certo, ele gritava o volume certo, né? Porque Deus ouviu aquele cego. Amém, Jesus. Né? E ele estava na altura certa. E ele não ligou pelo que as pessoas estavam repreendendo ele. Amém. Ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus falou, olha aqui. E o que foi? Glória a Deus. Aleluia. E ele falou, Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Jesus não sabia o que aquele homem queria? Não sabia, irmãos? Porque Jesus sabe. Jesus nos conhece. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso deitar. Não cai uma folha. A palavra fala que não cai uma folha da árvore, se não for do consentimento dele. Amém. Ele não ia saber o que um mendigo quer, sentado ali no chão, devia estar todo sujo, mas deixa eu tratar um pouquinho mais dela, amadurecer, para depois eu dar aquela bênção. Ô, glória! Por isso que a vida de crente, já pensou que se a gente, Jesus fizesse tudo que a gente quisesse? Nossa, pra quê? Né? Ia ser bom demais, sem esforço. Não, pediu um talento. A gente não buscaria ele. É verdade. E hoje, a minha pastora, a Adriana, ela ficou 9 anos orando para casar. A pastora E Deus Cíntia. sabe de todas Pastora as coisas. Cíntia. Foi mesmo. 9 anos. E Deus sabe por que não. E hoje deu uma bênção para ela. Foi mesmo. Deu 20 anos atrás, né, deu uma bênção para ela, que é o meu pastor. Ô, glória! Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe das nossas dificuldades, Deus sabe do que nós vamos passar, Deus sabe de tudo. Aleluia. Deus sabe, nos conhece, porque é Ele que esquadrinha os nossos corações. Mas Ele te pergunta nessa noite, o que queres que eu te faça? Aleluia. Amém. Deus E é às Pai. vezes, Glória, glória. Ele é Pai, mas não é padrasto. Ô, glória. às vezes a gente, quando Deus pergunta, quando a pastora pediu para que eu viesse trazer a palavra para os irmãos, eu fiquei pensando, o que queres que eu te faça? E passou um filme assim na minha... Eu falei, nossa, eu não parei para pensar, o que queres que eu te faça? Porque parece uma coisa assim tão... Ô, glória a Deus. Os cabelos da morte. Assim, Ô, glória. não é íntimo, né, pastor? Mas assim, a gente tem tanta coisa, tipo assim, nossa, Jesus, eu tenho tantos pedidos. E parece que Jesus está pedindo só uma coisa. O que queres que eu te faça? E aí eu fico pensando, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falo, nossa, mas isso é tão pouco para Deus. Tão pouco. Às vezes eu tenho até vergonha, pastor. Porque Deus
Amém. É Deus te verdade. deu vida com abundância. Aleluia. Nós estamos aqui na casa do Senhor louvando e agradecendo. Oh, glória, Ele. aleluia. Nós não estamos lá no quarto de um hospital cheio de aparelhos. Não, nós estamos aqui podendo respirar, podemos glorificar ao Senhor, podemos engrandecer o nome dele. Aleluia. E ele vem e pergunta: o que queres que eu te faça? E nessa noite, pelos olhos da fé, como aquele mendigo teve, como ele tomou a decisão, como ele passou por cima de todas aquelas pessoas que o repreendiam, nessa noite, Jesus está te perguntando: o que queres que eu te faça? Amém. E como aquele cego, ele não poderia ver. E talvez hoje Oh, glória. nós estamos cegos espiritualmente. E não podemos ver, não podemos sentir que Jesus é o único que cura, é o único que salva, é o único que restaura, é o único que edifica, que faz na nossa vida. É o único que nós podemos confiar. É o único que nós podemos pedir. E às vezes nós estamos tão cegas espiritualmente que a gente quer alguma coisa e nós vamos pedir para o pastor, vamos pedir para a pastora, vamos pedir para uma irmã, vamos bater em outra porta, vamos pedir de outro jeito, outra coisa. Sendo que nós temos o nosso Salvador, o Messias, aquele que veio para nos salvar, aquele que morreu na cruz por nós. E nessa noite, que nós possamos Glória a Deus, aleluia. tirar a nossa cegueira espiritual e falar com o Senhor. E falar com o Senhor que nós sabemos, que nós cremos nele, que nós sabemos que Ele é soberano em nossas vidas, que nós sabemos que só Ele, através dEle e por Ele, e que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje, e que Ele é o mesmo que há de vir. E nessa noite, nós falamos a Ele, e Ele nos pergunta: o que queres que te faça? E nós falamos com o Senhor: nós queremos ver espiritualmente. E aquele cego, ele foi persistente, ele teve uma decisão. E naquele dia que nós levantamos as nossas mãos para o céu e falamos: Senhor, eis-me aqui, eu sou teu. Senhor, faça da minha vida, papai querido, me caminha, papai querido, a minha vida. Senhor, me leva onde o Senhor quiser. Senhor, me coloca as palavras certas em minha boca. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite que nós possamos, Pai, quando o Senhor perguntou, do mesmo modo que o Senhor perguntou para aquele cego: o que queres que eu te faça? Senhor, o Senhor pergunta nessa noite para os irmãos, papai querido, da casa de oração: o que queres que eu te faça? Amém. Senhor, que nós possamos ver espiritualmente, que nós possamos, papai querido, ser como aquele cego, persistente, Oh, glória. humilde, que nós possamos, papai querido, ter mais intimidade com o Senhor. Amém. Senhor, nos ensina a te adorar, nos ensina, Pai, a te buscar, nos ensina, Pai, a depender do Senhor, nos ensina, Pai, a pedir ao Senhor, que o Senhor seja o primeiro a saber das nossas necessidades, que o Senhor seja o primeiro a saber daquilo que nós precisamos. Senhor, nos ensina. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por essa igreja. Muito obrigada pelos pastores dessa igreja. Muito obrigada pelos irmãos dessa igreja. Oh, glória. Senhor, multiplica. Pai, muito obrigado pelos obreiros dessa igreja, Pai. Pelos diáconos dessa igreja. Senhor, multiplica este povo.